Nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer esses campos de texto para formulários dentro do Figma com algumas animações, como essa passando o mouse por cima ou clicando dentro do campo com o cursor aparecendo e a label vindo aqui para cima. Então já deixa o like no vídeo e vamos lá para o Figma aprender como fazer isso aqui. Aqui no Figma, a gente vai começar criando um retângulo. Vou criar um retângulo mais ou menos de 50, deixa eu dar um zoom aqui. Vou colocar um stroke, eu quero que esse stroke ele fique centralizado e com tamanho 2. Eu vou remover o preenchimento, vou apertar Enter aqui, vou clicar aqui nessa lateral direita do meu quadrado, do meu retângulo, e vou dar um backspace para ele apagar. Depois eu posso dar mais um Enter e eu vou arredondar os cantos desse meu quadrado, desse meu retângulo aqui. Eu vou duplicar esse meu retângulo, meu semi-retângulo aqui, trazer ele mais ou menos aqui para esse tamanho, vou clicar com o botão direito e vou dar um flip horizontal nele. E aí eu já tenho o que começa a ser o nosso campo de texto para o formulário aqui. Depois a gente vai vir na nossa ferramenta de texto, vamos escrever um texto aqui, label. Eu quero que ele fique como regular mesmo e quero que ele fique no tamanho 16. Vou centralizar ele aqui. Ok, e já vou duplicar esse texto trazendo ele aqui para cima. Nesse texto que vai ficar na parte de cima, eu quero que ele fique com bold, né, negrito, e um pouco menorzinho. Eu vou deixar ele no tamanho 10 aqui, bem pequenininho aqui, só como se fosse uma tarjinha aqui. Ok, para eu completar agora esse retângulo que eu cortei ele no meio, né, para deixar esses dois lados e deixar esse espaço do label aqui vazio, eu vou utilizar nossa ferramenta caneta e vou criar uma linha. Criada essa linha, eu vou arrastar ela aqui para baixo e vou trazer ela aqui, até chegar na label. Depois eu posso segurar o Alt e arrastar ela aqui para baixo, que aí eu vou criar uma cópia dela. E aí eu já trago ela até o final aqui. Então a gente já tem o nosso input field aqui criado. Antes da gente continuar, eu vou renomear as nossas camadas aqui. Então o vetor 2 aqui, que é a linha de baixo, eu vou mudar para linha inferior. O vetor 1, que é essa linha que eu criei em cima, eu vou chamar de linha superior. Essa label, que é a label que vai ficar aqui em cima, eu vou chamar ela de label pequena. Essa outra label eu vou chamar de label grande. Retângulo 2 e retângulo 1 eu posso deixar assim mesmo, não tem problema. Isso aqui vai ajudar a gente a se organizar depois, tá? Agora, eu preciso garantir que esse espaço aqui da label seja sempre o mesmo e ele seja sempre uniforme. Para isso, eu vou pegar essa minha label pequena e vou dar um Shift A para criar um auto layout. Com isso, ele já criou aqui meu auto layout. Já vou renomear ele aqui para label pequena auto layout. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse espaçamento de cima e de baixo, e esse espaçamento da esquerda e da direita eu vou diminuir ele para 5, que aí ele vai ficar um espaço legal. E agora eu vou trazendo ele aqui embaixo até o Figma me ajudar aqui com essas linhas, falando que eu estou no espaçamento certo. A minha linha que eu criei, eu venho trazendo ela para trás até o Figma me avisar aqui também. E beleza, ó, agora eu tenho um espaçamento uniforme entre os dois lados aqui. Isso vai ajudar bastante a gente na hora de deixar isso responsivo, ou seja, eu vou poder aumentar, diminuir o tamanho desse nosso campo de formulário aqui do jeito que a gente quiser. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar a nossa label pequena auto layout com a nossa linha superior e vai criar novamente um auto layout. Perfeito. Criado esse frame 1 aqui, a gente vai clicar em cima da linha superior e a gente vai mudar ele de Fixed para Fill Container e aqui também para Fill Container. Isso vai permitir que quando a gente aumente ou diminua, ele siga o que a gente está fazendo com o resto do nosso retângulo aqui. Ok, feito isso a gente pode selecionar tudo, clicar com o botão direito e dar um Frame Selection. A gente vai criar um frame disso aqui. A gente pode renomear esse frame para Input Text. E aí a gente vai fazer alguns ajustes para que isso aqui fique responsivo. Quando a gente aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho, ele respeita e não quebre nada aqui no nosso Input Text.
No momento, se eu fizer isso aqui, ó, nada acontece, ó, eu arrasto para cima, arrasto para baixo, nada acontece. Então a gente vai respeitar, né, essa movimentação aqui sem quebrar nem o retângulo, nem os textos, nem modificar nada. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou fazer o quê? Essa minha parte de cima aqui, que é minha label pequena, auto layout mais a linha superior, eu vou vir aqui em Constraints, vou mudar de left para left and right e vou deixar como top aqui embaixo mesmo. Aqui na direita, eu vou selecionar o nosso retângulo 2, vou mudar ele para right e aqui eu vou mudar para top and bottom. Aqui eu vou selecionar a linha inferior, vou deixar left and right e aqui eu vou deixar bottom. Aqui do lado esquerdo eu vou deixar como left mesmo e aqui eu vou deixar top and bottom. Agora se eu selecionar meu input text aqui e mexer nele, olha, eu já consigo mexer no tamanho dele sem quebrar o meu formulário. Então eu posso deixar ele bem grandão, posso deixar ele bem grandão para baixo também, posso deixar ele bem pequenininho e isso não vai quebrar nossos espaçamentos, nem o nosso texto e nem o nosso retângulo. Perfeito. Agora a gente vai transformar isso aqui num componente, vindo aqui em cima e clicando em Create Componente ou usando Ctrl Alt K. E aí a gente vai fazer um macete aqui para poder reaproveitar e reutilizar o texto que vai aparecer aqui depois. Então eu vou selecionar aqui com o Ctrl Label, depois segurar o Shift e pegar a Label de novo. Então vou pegar a Label pequena e a Label grande aqui. E aqui em texto, eu vou clicar aqui nesse botão para criar uma propriedade de texto. Aqui eu posso chamar aqui, ó, Label Text e o valor eu vou deixar Label por enquanto mesmo. E vou dar um Create Property. Agora, quando a gente precisar mudar esse texto em algum dos nossos protótipos, a gente simplesmente muda uma propriedade e o texto já vai mudar sem quebrar nada que a gente esteja fazendo. Agora a gente vai precisar criar mais duas variantes desse nosso input text. Uma é para ser o padrão do nosso input, outra é para quando a gente passar o mouse em cima e outra é para quando a gente clicar. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar em add variante e eu já vou ter uma segunda variante aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar preparada a nossa primeira variante aqui, que vai ser a default, para que ela fique padrão do nosso campo para formulário. Então a gente vai vir aqui, a primeira coisa é clicar aqui em cima de Label. Eu quero só esse Label pequeno Auto Layout. Para você ter certeza do que você está fazendo, você pode ir acompanhando aqui na parte de camadas. Então ó, só tenho selecionado Label pequena Auto Layout. E eu vou fazer o quê? Eu vou ajeitar isso aqui, clicando aqui nesse canto superior esquerdo, que vai facilitar a nossa visualização do que a gente vai fazer agora. Eu vou vir arrastando diminuindo o tamanho do nosso auto layout aqui, até que ele chegue aqui no finalzinho. Ó. Você vai perceber que quando ele chega no final, ele só aumenta mais, ele inverte e aumenta mais, e ele não diminui. O máximo dele aqui é esse 1, ele não consegue chegar em 0. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar de 1 e a gente vai mudar para 0.01. Vai deixar bem escondidinho aqui, a gente não consegue ver aquele espaço que estava ficando, então na hora de usar no nosso protótipo vai ficar ok. Agora a gente vai vir aqui selecionar novamente o label pequena e a gente vai vir aqui em layer e vai tirar a opacidade dele, vamos deixar em 0 e aí ele vai esconder pra gente. Já pode ver que está ficando com a carinha do que eu mostrei lá no começo. Para ficar com o formato padrão, o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a linha inferior, a linha superior, o retângulo 2 e o retângulo 1 aqui. Vamos vir aqui no Stroke e vamos deixar num cinza bem clarinho aqui, para ele mostrar que o campo não foi clicado e nem passaram o mouse por cima ainda. O texto a gente pode deixar preto, tá? Fechou aqui, ok. Agora a gente vai aproveitar e já vai criar a variante para quando eu passar o mouse por cima da minha propriedade padrão. Então eu vou clicar aqui no mais. Vou vir aqui nessa segunda, eu quero arrastar ela para cima aqui para ficar em ordem. Vou trazer ela aqui para baixo, deixa eu selecionar todas. E vou vir aqui e vou distribuir de vertical spacing. Vou só distribuir elas verticalmente aqui para ficar com o espaço idêntico. Essa segunda aqui, eu já vou até renomear ela aqui para hover, porque vai ser minha propriedade de quando eu passar o mouse por cima. Então eu vou selecionar. E onde está cinza, eu vou voltar a trazer preto, porque vai significar que eu passei o mouse por cima da minha propriedade padrão. Então eu já tenho agora a minha propriedade default,
e a minha propriedade hover, que é quando eu passar o mouse por cima. Agora eu vou fazer a nossa propriedade aqui de quando a gente clicar. Então eu vou clicar aqui em cima, vou mudar o nome de variante 2 para ativo. Vai ser para quando esse campo de formulário, né, para quando esse input text estiver ativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a nossa label grande. Eu vou deixar ela bold e vou diminuir ela para o tamanho 10 igual tá de cima. Aí eu vou com a setinha aqui para cima e vou ajeitando aqui, ó, até ficar no mesmo lugar. E aí a nossa label grande é quem vai ficar aqui em cima, tá bom? E aí a gente vai vir na nossa label pequena. E a gente pode vir novamente aqui, ó, pode vir até em preenchimento mesmo, ó, em fill. E clicar aqui, ó, em opacidade, onde está 100%, e colocar 0, que ele vai esconder. Tá? Então a única coisa que está visível agora é a nossa label grande aqui em cima. Agora a gente vai mudar a cor, então a gente pode selecionar tudo que está aqui, a gente pode vir simplesmente clicar aqui em ativo. Onde está Selection Colors, eu posso vir aqui e mudar para um azul. Deixa eu selecionar um pouco mais escuro, para parecer que eu cliquei em cima do campo mesmo. E por último, a gente precisa colocar o cursor do mouse piscando. Para fazer esse cursor é bem simples, a gente vai vir aqui na nossa ferramenta caneta. A gente vai criar uma linha aqui embaixo. Vou deixar ela também centralizada e com tamanho de 2. E aqui eu já vou selecionar ela e vou criar aqui um componente dela. E também já vou criar uma variante. E aí eu vou fazer o seguinte, essa animação do cursor piscando nada mais é do que automaticamente passando de um cursor desse, né, de uma linha dessa com cor e outra sem cor. Então a gente vai fazer o quê? Nessa primeira aqui a gente já vai renomear essa variante aqui para visível. Vamos clicar na de baixo e vamos mudar para invisível. E a gente pode vir aqui na camada ou vir aqui em Selection Colors, onde vocês acharem melhor, e deixar aqui, ó, sem opacidade nenhuma. Então tem uma que está visível e outra que está invisível. Para a gente ter aquele efeito do cursor piscando, a gente vai clicar aqui no visível, vai vir aqui em protótipo, e aí a gente vai vir aqui, ó, em Interactions. A gente vai criar uma interação. A gente não vai usar clique, a gente vai usar After Delay. Então a gente vai configurar para que depois de 500 milissegundos eu use o Change To, né? Ou seja, eu mude minha propriedade, que agora ela é visível, para invisível. Ele já mostrou para mim aqui, ó, a setinha para baixo, que ele está mudando dessa para essa. E aí eu vou fazer também do invisível para o visível. Então eu vou colocar em cima dessa. Vim aqui em Interactions, After Delay de novo, 500 milissegundos. Change To, e eu quero que mude para o visível. Ele já acendeu uma setinha aqui, apontando para cima. A animação aqui eu vou deixar instante para os dois, eu quero que ocorra instantaneamente mesmo. E agora eu já tenho o meu cursor. Para eu trazer esse meu cursor aqui, eu posso clicar em cima do visível, dar um Ctrl C, vir aqui em Label, dar um Ctrl V. Vim aqui para Design, venho aqui e ajeito onde fica melhor o meu cursor ficar. Eu vou deixar ele aqui. Pronto, agora eu já tenho o meu cursor piscando, né, prontinho para funcionar, e já tenho os meus 3 estados do meu input text. O que eu preciso fazer agora é criar a interação entre eles. Então vou vir aqui em Prototype, vou vir aqui no meu Default, e já vou clicar nesse sinal de mais aqui, e arrastar para o meu segundo estado, para o meu estado de hover, né, que é o de mouse passando em cima. Então eu vou mudar de on-click. Eu não quero que essa interação seja disparada pelo clique, eu quero que ela seja disparada enquanto eu estiver passando o mouse por cima. Então por isso eu vou usar o while hovering. Beleza. Né? Então ele já entendeu que é um change to, já vai mudar para a propriedade hover, que é a que eu acabei de trazer a seta. E eu vou mudar de instante para Smart Animate. E vou mudar para Easy In e Easy Out. Vou deixar 200 milissegundos aqui. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa do hover para o ativo. Só que agora eu não vou mais usar o hover, eu vou usar o clique. Então quando eu clicar em cima da minha segunda variante, eu quero que ele mude para o ativo. Então ele já entendeu tudo aqui pra gente só de arrastar o mouse, né? Então quando eu clicar, eu quero que mude para o ativo e eu vou deixar o Smart Animate com Easy In and Easy Out com os 200 milissegundos também. Então tá feito o nosso protótipo. Para a gente sair desse estado de ativo, quando eu não quiser mais ver ele, eu vou arrastar ele aqui para cima, ó, e vou voltar ele aqui para o primeiro. Então, quando eu clicar, eu quero que ele volte lá para cima. Então,
no clique, eu quero que ele volte para o default, a animação eu vou deixar a mesma. Então tá feito. E agora a gente tem o nosso campo para textos, campo de texto para formulário, bem legal, com várias animações, e a gente já pode usar ele num exemplo aqui para ver como vai ficar. Eu vou criar um frame aqui do lado, vou selecionar o nosso padrão, o nosso primeiro input text, e vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui no nosso frame e vou dar um Ctrl V para ele criar uma cópia dessa nossa variante, né, desse nosso componente. Vou centralizar ele aqui no meio, e eu posso selecionar aqui agora, e posso executar esse frame aqui. Agora a gente já tem, né, o nosso campo para texto aqui. Quando eu passo o mouse por cima, ele acende, ó, ele mostra um hover. E quando eu clico em cima, ele traz a nossa label lá para cima, né? O nosso rótulo vem aqui para o topo e o nosso cursor fica piscando, ó. Isso é muito legal, né? E agora a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui e mudar esse nome de label para o nome que a gente quiser. Então eu posso vir aqui, ó, onde tem as propriedades aqui, a label text, que foi aquela que eu criei lá atrás, eu posso mudar de label para nome completo. E aí ele já vai mudar aqui. Na hora que eu vim para o meu texto, eu posso passar o mouse por cima, ó, nome completo. Ele já traz aqui, ele já respeita os espaços, ele sempre vai manter aquele espaço que a gente criou. Eu posso também aumentar esse nosso componente aqui, ó, deixar ele maior. Vou executar de novo o nosso frame aqui. E aí ele vai respeitar de novo, eu passando o mouse por cima, eu clicando, trazendo para o topo. Então você pode utilizar essa dica, esse campo de texto para formulário, nos formulários dos seus protótipos. Isso vai te ajudar a ganhar um baita tempo e ganhar aquela confiança nos seus projetos. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, isso vai me ajudar muito a ensinar mais pessoas sobre o Figma e o UX e UI Design. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!